Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, minha gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui no canal Cristiano Santos, radialista desta segunda-feira, e também na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Pois é, estamos chegando para começar aí mais uma semana de vídeos para você que está no canal Cristiano Santos Radialista e para você que está na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Mais uma semana de notícias para você que está sempre por aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Espero que vocês tenham tido aí um final de semana maravilhoso, espetacular, com muita saúde. Foi isso? Foi tudo isso? Foi um pouco mais? Que beleza, hein? Graças a Deus. Eu também foi joia, foi maravilhoso demais. Passei trabalhando, então, bom demais, né? Trabalhando, saúde, tudo em dia. Então tá tudo bom, tudo beleza. Espero que você também esteja desta maneira, com muita saúde, evidentemente, e com Deus, né? No coração, menino! Com Deus no coração, menina! Vamos começar, então, mais uma semana de vídeos aqui no canal Cristiano Santos Radialista, e para você também que está na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Muito assunto para a gente falar, aconteceu muita coisa nesse final de semana. O Flusão no sábado conquistou a sua primeira Libertadores da América. Vamos trazer já para você, torcedor aí do Flusão, sabe o quê? Os gols dessa partida, a emoção do José Carlos Araújo, a gente vai trazer para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista, para você relembrar aí, para você se emocionar de novo. Pois é, ouvindo os gols aí da vitória do Flusão, que deu o título ao Fluminense. Primeiro título da Libertadores da América, a gente traz já. E falaremos também sobre a Libertadores, a conquista do Flusão. Te fala também de Série B do Campeonato Brasileiro, pois é, o Vitória adiou aí por mais uma rodada a sua chegada, né, na Série A, matematicamente falando. Já a gente fala sobre isso. O Sport, meu amigo, está perigando aí a não subir em mais uma temporada para a Série A do ano que vem. A gente fala já aí de Série B. Na Série A, tá pegando fogo, menino. 2 jogos acontecem nesta segunda-feira aí. Não vai fechar ainda mais uma rodada da competição, mas vai ser 2 jogos importantíssimos, tanto para a parte de cima da tabela, né? O líder Botafogo vai visitar o Vasco em São Januário nesta noite. A gente vai trazer já como que as duas equipes se prepararam e como vão aí em termos de escalação para esse confronto aí de logo mais. E tem também o Santos, que joga contra o surpreendente Cuiabá na Vila Belmiro. Tem um jogo adiado também, e a gente fala desse jogo adiado já para você que está ligado com a gente. Aí eu falei aqui do esporte. Ederson sinaliza adeus ao esporte após Série B e admite, abre aspas, o momento é de incertezas, fecha aspas. Já no Internacional, Kudê admite que Inter dá emoção aos jogos e ironiza críticas por tirar Alan Patrick. Abre aspas, brigamos, fecha aspas. No Flamengo, no Mengão, o diretor reclama de decisões da arbitragem contra o Flamengo e a favor do Palmeiras. Abre aspas, estarrecido, fecha aspas. Meu amigo, você vê dirigente do Flamengo reclamar de arbitragem, porque a coisa tá feia mesmo, viu? Falaremos sobre o título do Fluminense. Vamos falar muito do Flusão já aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E para você que está na Rádio Sol Nascente FM 87,9, dá só um tempinho então, que tem 2 recados para vocês. Um de Porções e Bolos da Linde e o outro de Cristiano Santos, a voz que divulga você. E em seguida tem ela, né? A nossa tradicional vinheta. Aí a gente vem para trazer essas informações para você. Segura aí! Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você.
você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde. Cristiano Santos, radialista, pra gente trazer, e também pela Rádio Sol Nascente FM, né, Cristiano? 87,9, pra gente trazer muita informação pra você que tá ligado com a gente na Rádio Sol Nascente e também aqui no canal de YouTube Cristiano Santos, radialista. A gente começa, já a gente vai falar em definitivo de Série B, mas vamos falar aqui da situação do Ederson Moreira, que é o técnico aí do Sport que vem deixando o seu torcedor preocupado. O Sport não conseguiu subir na temporada passada, parecia ou parece ainda, né, que o Sport vai subir nessa temporada, mas está fazendo de tudo para não subir, né, rapaz? Ederson sinaliza adeus ao Sport após Série B e admite, abre aspas, o momento é de incertezas. O técnico Ederson Moreira do Sport postou um pronunciamento oficial em seu perfil em rede social falando sobre o momento do time na noite do último domingo. O Leão chega a 2 derrotas seguidas na Série B e pode deixar o G4 a 3 rodadas do fim na luta pelo acesso. O treinador sinalizou um adeus após o Brasileiro e pediu união da torcida para entregar o clube de volta à elite. No início do texto, Ederson fala que aprendeu a amar o esporte e se diz chateado com a situação atual na Série B, considerando o primeiro semestre de bom futebol do time. Ele evidentemente que tocou nesse assunto também, né? O time fez um bom primeiro semestre. O técnico admite erros em momento de incerteza, mas pede que não se busquem culpados. Abre aspas. Infelizmente, nossa realidade hoje é de incerteza, o que é um baque para todos nós. É esperado que nossa confiança se abale, que a gente se revolte, que pensemos no pior. O que aconteceu para chegarmos até aqui? Fecha aspas. E ainda, vocês devem se questionar. Foi o que disse aí o Éder Moreira, o Éder, né? O técnico do Sport. Muita coisa aconteceu e é claro que ao longo dessa trajetória houve erros de todas as partes. Erros meus, dos jogadores e da comissão também, disse aí o técnico do Sport. Porém, agora não é a hora de nomear culpados, de apontar dedos, de buscar respostas simplistas para perguntas complexas. Agora é hora de encararmos o desafio que se apresenta diante da incerteza. Aliás, diante da incerteza, né? O certo é que reverter esse quadro só depende de nós, da nossa força, da nossa união. Na sequência, Ederson convoca os torcedores para o jogo contra o Atlético Goianiense na próxima sexta-feira e ressalta o espírito lutador da equipe quando saiu atrás do placar, algo recorrente e que é alvo das principais críticas. Abre aspas, eu acredito
e preciso que vocês acreditem também. Precisamos parar um momento e ver o copo meio cheio. Saímos atrás no placar na maior parte dos últimos jogos. Saímos, e isso é sim preocupante. Porém, todas as vezes em que isso aconteceu, nossa equipe não se acovardou. Nossa equipe demonstrou coragem e muita vontade de vencer, fecha aspas. O técnico também pede à torcida rubro-negra apoio incondicional e um voto de confiança a atletas que estão com a autoestima abalada. Abre aspas, vocês têm todo o direito de nos cobrar, de demonstrar a insatisfação de vocês, de manifestar suas frustrações. Porém, nesse momento, não é essa postura que irá gerar mudanças, não é essa postura que irá nos impulsionar para alcançar nosso objetivo. O que quero pedir é que realmente pode influenciar positivamente nos nossos resultados daqui para frente. É o apoio incondicional de vocês. Fecha aspas. Perto do fim do pronunciamento, Ederson ensaia uma despedida após a Série B, ao falar de mudanças futuras do clube. E ressalta, o objetivo da comissão técnica é entregar o esporte de volta à elite do futebol brasileiro. Eu agradeço demais todo o apoio que o presidente tem dado ao nosso trabalho, desde o início, mas sei que para a próxima temporada o esporte precisa de alterações, de novas ideias e construções. E eu faço questão absoluta de garantir que esse novo projeto seja pensado e realizado no contexto da Série A, em busca de novas perspectivas, na verdade. Abre aspas, assim, podem ter certeza de que todos nós, da comissão técnica e da gestão, estamos muito focados em poder entregar para esse clube que tem uma história fantástica, cheia de conquistas e muita luta, aquilo que ele merece. Está de volta à elite do futebol brasileiro, fecha aspas. Pois é, rapaz, pronunciamento aí longo do Éder Moreira, né? Técnico do Sport, que foi responsável pelo Botafogo subir, né? Em 2021, ser campeão da Série B. E tá passando esse sufoco danado aí com o Sport para subir, rapaz. Eu cheguei a falar aqui, em um momento da Série B, que a Série B só restavam 2 vagas. Porque o Sport estava caminhando bem junto com o Vitória, né? Estava caminhando bem ali para conseguir a sua classificação. O Sport de uma hora para outra começou a perder jogos. E não sei assim, até para times que estão lutando lá contra o rebaixamento, o Sport está tendo dificuldade. Jogou contra a Ponte Preta em casa, estava tomando de 3-0, conseguiu empatar, né? É louvável o empate. Depois você está perdendo 3-0, mas jogando em casa com a Ponte Preta, está lutando para não cair, você tem que ganhar, né? Tamanho do Sport, time que normalmente está na Série A, tem que ganhar, gente. Tem que ganhar. Se o Sport não subir, meu amigo, a guerra está armada por lá, né, rapaz? Infelizmente. Cudê admite que Inter dá emoção aos jogos e ironiza críticas por tirar Alan Patrick. Abre aspas, brigamos, fecha aspas. Era importante vencer para acabar com a sequência negativa. O Inter fez. Superou o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão. Eduardo Cudê gostou da produção em grande parte do confronto do domingo de ontem, mas reconheceu que o time deixa os jogos abertos e sofre algo desnecessário. Minutos após derrotar a Raposa, o treinador apareceu à sala de entrevistas, repetiu o fato de questionar os jornalistas, mas de uma forma aí mais descontraída. O próprio admitiu que quando vence, fica bem-humorado, o que gera até explicações mais detalhadas sobre as trocas, por exemplo, geralmente questionadas pela imprensa. Pois é, o técnico acredita que o Colorado foi dono das ações do jogo e construiu um placar para sair com os 3 pontos. Todavia, permitiu que o adversário descontasse e sofresse aí nos minutos derradeiros. No bom humor, chegou a brincar que o time parece que gosta de dar emoção aos jogos. Sabíamos que tínhamos de repetir enquanto tivesse parte física para depois pegar a bola e incomodar. Tivemos possibilidade de fazer
2-0 e quando estávamos mais tranquilos. Parece que gostamos de dar emoção ao jogo, mas em linhas gerais, salvo a parte dos acréscimos, não foi um jogo que sofremos, destacou. Pois é, rapaz, destacou aí o técnico do Internacional, o Kudê. A entrevista de Kudê também teve uma pitada de deboche. O hermano, que costuma dizer que não acompanha o que sai na imprensa, comentou sobre as críticas por sacar Alan Patrick. No empate em 1-1 com o América Mineiro, o treinador disse que fez troca porque o capitão estava cansado, mas o meia disse que foi uma decisão do chefe. Tirei outra vez Alan Patrick. Na última vez, brigamos. Brigo muito bem e ele não pôde comigo. Brigamos outra vez. Sempre perguntam por que tiro jogadores, mas eu o coloquei também. Tenho 5 substituições e fizemos um grande esforço. Tiramos os jogadores mais de jogo com a bola e entrou gente de características mais combativa de fechar o jogo e acho que deu certo. Com o resultado, o Inter soma 42 pontos e está em 11º lugar no Brasileirão. Na próxima rodada, o time de Kudê enfrenta o Fluminense. A partida será disputada na quarta-feira às 19 horas no Beira-Rio. Revivendo aí, né, rapaz, a semifinal da Libertadores da América quando o Fluminense venceu o Internacional por 2-1 de virada. Agora é estranho mesmo, né? Contra o Vasco, por exemplo, o Internacional estava fazendo um jogo espetacular. Ele tirou Valência, tirou Alan Patrick. O Vasco só não empatou o jogo porque o Vasco teve 2 jogadores expulsos. Acho que se o Vasco fica com 11 ali, eu acho que ainda dava para o Vasco empatar, viu, gente? Acho que ainda dava. Ele comete esses erros aí mesmo. Eu acho que até tira o Alan Patrick muito cedo dos jogos. Né? Mas aí quem tá lá nos treinamentos, quem tá lá é ele, né, cara? A gente só dá a opinião da gente aqui. Mas quem treina, quem prepara o time é o Kudê, né, rapaz? Vamos falar do Flamengo. Aqui, rapaz, aquele Jotinha tem uma frase que o Jotinha falava: meu filho. Minha avó me dizia: meu filho, tu vai ver coisa. E eu falava que nada de... É mentira de Dindinha, mentira nada, rapaz. Dindinha tava na certa mesmo, rapaz. Eu vivi pra ver diretor do Flamengo reclamar de arbitragem. E quando isso acontece, por que isso acontece quando isso acontece? É que o Flamengo tá mal na temporada, né, gente? É por isso, pois é. Diretor reclama de decisões da arbitragem contra o Flamengo e a favor do Palmeiras, abre aspas, estarrecido, fecha aspas. Após a vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Fortaleza, o diretor executivo Bruno Spindel fez um pronunciamento, reclamou da arbitragem brasileira e fez referência direta a lances que enxergou como erros contra o rubro-negro nos duelos com Santos e o próprio tricolor de aço. Spindel questionou a expulsão de Bruno Henrique na derrota para o Peixe e fez referência a uma cotovelada de Hendrick em Esquivel aos 14 minutos do segundo tempo da vitória por 1-0 do Palmeiras sobre o Atlético Paranaense na noite de sábado. Para o diretor, caso o VAR fosse chamado, o jovem poderia virar desfalque para o jogo entre Flamengo e Palmeiras na quarta-feira às 21h30 no Maracanã. Tá comediando o Hendrick? Você não tá comediando o Hendrick não, tá, velho? Tá não, né? Vim aqui fazer um pronunciamento sobre a arbitragem. Primeiramente, deixar claro que a gente alinhou com o treinador que nesses temas sobre arbitragem, a direção que vai sempre se colocar. O treinador cobra dos atletas que a gente sempre termine os jogos com 11 em campo, que se cumpra a regra e todas as questões disciplinares, mas o clube está estarrecido e muito assustado com o que vem acontecendo ao longo do campeonato na arbitragem, mais especificamente em relação à falta de critério, aos sistemáticos erros e às escalas de arbitragem. Só percebeu isso agora, rapaz? Engraçado, né? Engraçado, deixa eu pontuar aqui, engraçado que o diretor do Flamengo só percebeu isso agora. Quando o Flamengo estava aí disputando as competições e estava tendo esses erros a seu favor, eu não vi o Spindel, velho, o Bruno Spindel, rapaz,
vir a público falar nada. Que coisa, né, rapaz? Como é que você quer que o futebol brasileiro... Eu já falei aqui em outras oportunidades. Como é que você quer que o futebol brasileiro melhore em todos os sentidos, inclusive na arbitragem, se você só reclama da mesma? Você só reclama da arbitragem de qualquer um outro acontecimento no futebol brasileiro quando é com seu time. Porque quando é a favor do seu time, você não faz a mesma coisa. Eu queria saber por quê. Eu não estou falando que isso é exclusivamente do Flamengo, não. É todos os times do Brasil. Se errou contra o Vasco, aí o Vasco vai lá e reclama, não, porque eu vou na CBF, eu vou saber. Tá. Aí erra a favor, se cala. Se os times brasileiros, quem comanda o futebol brasileiro, os presidentes, os donos de SAF, né, dos clubes, querem melhorar mesmo o futebol brasileiro, se unam. Se unam. Quando houver um erro contra o seu adversário, venha na coletiva, dê uma coletiva falando, nós ganhamos hoje, mas quero deixar claro que houve um erro assim, assado. Fale também. Porque só vai falar quando dói o umbigo? Tá de brincadeira, né? Porque o Endrick tinha que ser expulso. Na minha opinião, eu assisti o jogo, o Endrick não teve maldade na jogada. Não teve maldade na jogada. Mas o Gerson, aqui tá, vou ler daqui a pouco aqui. O Gerson, o lance do Gerson que ele foi expulso contra o Santos foi quase a mesma coisa. Eu vejo diferença, sinceramente. Mas é minha opinião. Você que está assistindo a gente, ouvindo a gente pela Rádio Sol Nascente FM, pode ficar com a sua sem problema nenhum, pode concordar, pode discordar de mim. Aqui no canal do YouTube tem um espaço aqui de comentário para você comentar e dar a sua opinião. Agora, é muito sem noção o dirigente do futebol brasileiro, os dirigentes, na verdade, no plural, reclamar só quando dói o umbigo deles, gente. Quando é o time deles, eles reclamam. Eles xingam, vão na imprensa que o futebol brasileiro é isso, que é aquilo. Mas quando é com outro time, todo mundo se cala, ninguém fala nada. Incrível isso. Como é que você quer que o futebol brasileiro melhore desse jeito? Eu quero que a minha rua melhore, mas se tiver um buraco do lado da casa do meu vizinho, eu fico quieto, eu não reclamo não. Eu não filmo, não jogo nas redes sociais. Mas se tiver em frente da minha casa, aí eu viro o diacho, porque está na frente da minha casa. Pelo amor de Jesus Cristo, né, gente? Se vocês querem realmente a melhora do futebol brasileiro, e é louvável isso, tá bom. É louvável. Se unam. Quando os clubes brasileiros, os presidentes, donos de SAF, repito, fizerem isso, se unirem. Mas o que é que o Flamengo faz? O Flamengo quer disputar um campeonato carioca ganhando quase 30 milhões de reais. E o Vasco ganha 9, o Botafogo ganha 9 e o Fluminense ganha 14. É isso que vocês querem pro futebol brasileiro? Isso aí? É só olhar pro seu umbigo? O Flamengo esse ano 2023, queria mais de 30 milhões. Eu acho que ele ficou com 24 milhões de reais para disputar o Campeonato Carioca. E o Vasco e o Botafogo não aceitaram e não fecharam com a TV. Não fecharam com a TV. E aí o Flamengo vem chiando, dizendo que quer. Não, é porque não tem que melhorar. O futebol brasileiro não pode continuar assim. Melhore você também, Flamengo. Você, seu Spindle. Faça uma reunião com os clubes. Faça uma reunião. Você não, né? Vocês têm tanto poder. Vocês se acham o time mais importante do planeta, desse planeta. Então, faça juiz a isso. Ligue para presidente. Vamos marcar uma reunião, vamos fazer isso para o próximo campeonato. Façam isso, se unam. Agora ficar, porque meu time foi prejudicado. Aí na outra rodada, por exemplo, vocês vão enfrentar o Palmeiras. Vocês estão chiando já? Eu já sei tudo. Isso aí já é assim, escancarado. Por que vocês estão chiando? Porque qualquer lance polêmico que tiver no jogo contra o Palmeiras, a arbitragem vai entrar pressionada e vai dar a favor de vocês. É isso. Não é para... O Bruno Spindle aqui, ele não está reclamando para melhorar o futebol brasileiro. Não é isso.
Ele está pressionando a arbitragem. Por quê? Porque no jogo do Palmeiras, ele vai colocar um peso gigantesco nas costas do árbitro. E quem está no VAR. Se tiver um lance polêmico na área ali, do Palmeiras, vocês acham que eles vão dar para quem? Para minha mãe não é. Então, pelo amor de Deus, né, gente? E eu não tô, repito, não tô falando especificamente só do Flamengo, não. Aqui porque é a matéria do Flamengo, a gente tá lendo o texto do Flamengo. Mas todos os clubes brasileiros são assim. Quando tem um erro a favor, todo mundo fica encolhidinho, ninguém aparece, ninguém comenta, dá ali a entrevista coletiva rapidamente correndo e vai embora, ninguém fala nada. Agora, quando é, o cara se ajeita na cadeira, vem 2 dirigentes, senta do lado, não pode um absurdo desse. Fala sério, gente. Na 16ª rodada contra o América Mineiro, o Gerson, com a bola dominada, entrando na grande área, leva um chute na cara. Ele teve uma contusão no supercílio, quase abriu. Ficou um galo e com o rosto inchado. Mas a comissão de arbitragem disse que o contato foi leve e de raspão. O VAR sequer chamou e foi cartão amarelo. Depois do exemplo dado, Spindel tratou como tenebrosa a atuação de Rafael Rodrigo Clay na partida entre Flamengo e Santos. O árbitro gaúcho relatou na súmula que Bruno Henrique foi expulso por uma entrada temerária, mas o diretor rubro-negro destaca que não houve contato físico na disputa. No lance contra o Santos, a arbitragem foi tenebrosa. Bruno Henrique levou um cartão amarelo por entrada temerária. Entrada temerária pressupõe contato físico. Sequer houve contato físico do Bruno. O Bruno foi jogar, foi competir, é um atleta leal, foi atrás da bola para competir, levou um amarelo e foi impedido de jogar. No relatório foi colocado que foi entrada temerária quando sequer houve o contato físico. Pois é, que tem falando aqui da cotovelada do Endrick, que o Endrick deu uma cotovelada e também não foi expulso. Meu amigo, não vai ficar grande demais esse vídeo aqui, vai ficar ruim para você assistir aí. Gente, dá só um tempinho que eu volto vou voltar já pra gente falar especificamente do título do Flusão, do Fluminense. Vou trazer também pra você que tá ligado com a gente, meu amigo torcedor do Flusão, mandar um abração aqui pra Nilson Silva. Eu vou fazer um material com o Nilson Silva nessa semana, né? Vou na casa do Nilson Silva gravar um material aí pra gente falar muito de Fluminense, pra gente colocar aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Pois é, o Fluminense campeão da Libertadores de 2023, Flusão também tá lá, rapaz, já tá lá também, no hall, né, dos campeões da Libertadores da América, e no final do ano tem Mundial, hein, torcedor? No final do ano tem Mundial, eita, nós! Segura um pouquinho aí que eu volto já falando do título do Flusão. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e Bolos da Linde.
você. Quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta aqui pelo canal Cristiano Santos Radialista e também pela Rádio Sol Nascente FM 87,9. Pois é, abração para vocês que estão por aí pela Rádio Sol Nascente FM também. Obrigado pelo carinho de vocês de Aracatu e de toda a região aí. Estão ligados com a gente. E você no canal do YouTube aqui, né, rapaz? Dá aquela curtida aí que fortalece, que ajuda demais a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Se você não for inscrito ainda, se inscreve, tem lá o sininho de notificações, vá lá, escolha todas, tá aqui, o YouTube te avise, sempre que subir um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar e te mandar uma mensagem te avisando que tem vídeo novo, aí você vem pra cá pra assistir os nossos vídeos, ou o nosso vídeo, né, o nosso vídeo, ou os nossos vídeos, de repente, você quer assistir um outro aí, você pode procurar aqui no canal Cristiano Santos Radialista, fique à vontade, compartilhe também aí com seus grupos das suas redes sociais, porque ajuda demais a gente. Vamos falar então do campeão da Libertadores 2023, é o Flusão. Flusão conquistando pela primeira vez a América, né? E quem é o cara dessa conquista? Ah, Cristiano, a gente pode enumerar aqui. Fernando Diniz, Germancano, Kennedy. O que esse garoto fez na reta decisiva dessa Libertadores, né? Meu amigo Kennedy, assim, o torcedor daqui a 20 anos vai olhar para trás assim e vai falar, cara, nós só conquistamos aquela Libertadores, né, por causa daqueles gols decisivos do Kennedy e também do Germancano, né? Germancano cravou aí os seus dois pés, né, na história do Fluminense. E o garoto Kennedy também. Foi expulso, tudo bem, foi expulso, né? Eu acho isso uma babaquice, gente. Tem que tomar cartão. O cara, num momento mais de mais emoção, a final da Libertadores, o cara extravasa, né, gente? Aí vai lá comemorar com o torcedor, o cara toma amarelo. Aí ele já tinha amarelo, tomou o vermelho. Meu Deus, sinceramente, gente, sinceramente. Mas regra é regra, né? Germancano, um argentino fã de brasileiro que descobriu tarde a fama e agora é ídolo do Fluminense. Defensores del Chaco, Assunção, no Paraguai, dia 31 de agosto de 2023. Quartas de final da Conmebol Libertadores. Jogo de volta. Fluminense havia acabado de chegar ao estádio e seus jogadores estavam dando o famoso confere no gramado, quando a torcida do Olímpia começou a provocar. No tiendo Copa, não tiendo Copa, no tiendo Copa, ou seja, não tem Copa em referência ao título do torneio. Não tem Copa Libertadores, não tem Copa Libertadores. Foi isso que o time do Olímpia estava cantando aí pro Fluminense. Cano estava em pé, ao lado de um diretor do clube, olhando aquela cena na arquibancada. O atacante deu meia volta para se dirigir ao vestiário, mas antes cochichou no ouvido do dirigente. Fica tranquilo, este ano vamos ter. Foi o que disse aí o Germancano, né, rapaz? Que confiança, menino! Ele estava certo. O tricolor foi campeão sábado ao vencer o Boca Juniors por 2-1 no Maracanã. Ao longo da campanha, o camisa 14, artilheiro aí da competição, fez 13 gols. 13! Pois é, rapaz, 13. Não cabe nem em duas mãos, né? Não cabe não. Pois é, 13 gols. Um deles na decisão de sábado. Se ainda fosse vivo, o que diria Nelson Rodrigues sobre Germancano? Talvez abre aspas, eu vos digo que este argentino é o melhor atacante. E podem me dizer que os fatos não mostravam isso. Não mostravam isso antes. Que eu vos respondo. Pior para os fatos. Já chamado de máquina de gols pela FIFA, o artilheiro do Fluminense tem na sua especialidade uma metáfora
do que é a sua carreira aí, a carreira do argentino, né, rapaz? Cano é aquele goleador que, na maior parte das vezes, decide com um só toque na bola. Com frequência, essa bola demora a chegar, e aí precisa ser paciente para quando a oportunidade aparecer. Se agora ele se consagrou no continente com o título e artilharia da Libertadores, e provavelmente com o prêmio aí de Rei da América, o argentino foi quase um desconhecido no futebol durante muitos anos. As origens do argentino. Para entender melhor essa história e conhecer mais a fundo o novo ídolo tricolor, precisamos voltar aos anos 90. Nascido em 1988, Cano é o segundo dos 4 filhos da cozinheira Marina Recalde, com o sapateiro Ramon Cano, de quem herdou o sobrenome mais famoso, Germán Ezequiel Cano Recalde. Na Argentina, o nome materno é quem vem por último. Pois é, de família humilde, na pequena cidade de Carlos Spegazzini, na grande Buenos Aires, Cano não se deu bem com os estudos e ajudava o pai na sapataria. No futebol, encontrou a sua paixão ao lado do irmão Julian, 2 anos mais velho. Germán sempre foi muito perseverante, desde pequeno treinando sozinho ou com meu irmão. Nunca pensei que ia ser tanto, mas sempre soube que ia chegar longe. Tudo era futebol para ele. Gostava de ir para a casa da minha avó, de estar com os primos, mas sempre a bola tinha que estar presente. Contou Moreno Cano, irmão caçula do atacante de 17 anos ao GE. No intervalo entre o fim de carreira de Maradona e o surgimento de Messi, coube um brasileiro ser a grande inspiração para o garoto. O Brasil dominava os holofotes e era tetracampeão do mundo em 94, vice em 98 e penta em 2002. E o argentino cresceu tendo Ronaldo Fenômeno como ídolo. Para ele, a rivalidade dos países nunca foi problema. Porém, foi outro astro brasileiro que, sem querer, lhe abriu as portas. Jogando competições infantis por escolinhas de clubes de bairro, Cano despertou a atenção de uma forma bem diferente por volta dos 9 anos. Um dia escutei na rádio sobre um menino em um campeonato infantil que fazia gols e fui buscá-lo. Quando eu o vi, ele me recordou um jogador de vocês do Brasil, o Romário. Pequeno, vivíssimo goleador. Era um Romarinho, disse Hernan Pro, um ex-carpinteiro argentino e descobridor de Cano. Entrevista ao GE em junho. Pro levou aí os irmãos para fazerem teste no Lanús, que ficou com os dois meninos, e ainda empregou a mãe como faxineira no clube. Foi quando Cano, então torcedor do Boca Juniors, por influência do pai, passou a ter o Lanús como time do coração e viajava cerca de 50 quilômetros de trem todo dia para treinar. Ele nunca dormiu no alojamento do clube para ficar perto da família. É os encalços aí, rapaz, da carreira do Germán Cano, que tá lá no GE, o complemento aí dessa matéria tá lá no GE. O texto tá escrito assim, ó: Germán Cano, um argentino fã de brasileiro que descobriu tarde a forma e agora é ídolo do Fluminense. Tá lá no GE, vá lá conferir essa matéria por completo, porque aqui final fica muito grande, o vídeo da gente fica gigantesco, aqui fica ruim para você assistir. Mas Germán Cano, assim, quem descobriu ele para o futebol brasileiro, para trazer para o futebol brasileiro foi o Vasco, mas o Vasco não teve grana, din-din, para segurá-lo. E que bom, porque talvez se ele tivesse ficado no Vasco, ele não tinha sido campeão da Libertadores com o Fluminense. Fluminense anuncia a festa com torcida para o dia 12 de novembro. O Flusão anunciou a festa com a torcida pela conquista da Conmebol Libertadores para o próximo domingo, dia 12 de novembro, no centro do Rio de Janeiro. O clube divulgou a novidade na tarde de ontem, domingo, por volta das 14 horas, informando que a festa será às 9 horas da manhã no horário de Brasília, no dia 12. Mesmo assim, muitos torcedores foram à sede do clube, nas Laranjeiras, para comemorar a conquista inédita. No sábado, o tricolor venceu o Boca Juniors por 2-1.
Pois é, o Flusão que ainda vai fazer muita festa ainda, né, gente? O primeiro jogo do Fluminense aí no Maracanã vai ser festa também, né? Independentemente do adversário. Choro, abraços e muita festa. As emoções do Fluminense no gramado após a Libertadores. Fernando Diniz dispara em direção ao setor sul do Maracanã, onde está concentrada a maior parte dos tricolores. Após o apito final de Fluminense e Boca Juniors. Dá uma cambalhota no chão, pula a placa de publicidade e se joga nos braços da torcida que o acolheu. Ele se vira e vê pela primeira vez após o título o anti-herói responsável direto por toda aquela catarse, né? Pois é, um abraço paternal de quem acolheu a fera. John Kennedy, caído de joelhos com seu mentor, o responsável por cravar que ele faria o gol do título, o responsável pela quarta, quinta, sexta chance na vida do garoto. Entre choros, conselhos e muitas emoções, o anti-herói se ergue para a história com seu instrutor. Uma sequência de abraços, choros e beijos na tão sonhada taça. Então, se sucede, né, rapaz? Parabéns aí ao tricolor carioca. Título mais do que merecido, merecido demais. Campanha do Fluminense é espetacular, gente. Campanha do Fluminense é espetacular. O Fluminense pegou um grupo. Vocês viram aqui na sexta-feira a trajetória, né? Nilson Silva mostrou para vocês a trajetória de Boca e também da equipe do Fluminense. E a trajetória do Fluminense não foi fácil, gente. Não foi fácil. O Fluminense caiu num grupo encardido, né, que tinha até o River Plate, tinha que jogar contra o The Strongest na Bolívia. Então foi né, na altitude, né, da Bolívia. Então foi um grupo encardido para o Fluminense. O Fluminense conseguiu vencer os 3 jogos e depois, nos outros 3, né, o Fluminense teve um pouco de dificuldade conseguindo a sua classificação na última rodada do grupo, né? Então não foi fácil essa Libertadores da América para o Fluminense, não. E pegou o Internacional na semifinal, né, rapaz? Internacional aí, time muito tradicional, acostumado também a disputar a competição, e acabou 2-2 no Maracanã e 2-1 de virada lá em pleno Beira-Rio, quando ninguém acreditava que o Fluminense fosse lá no Beira-Rio e conseguisse vencer. Poderia ir lá e levar o jogo para os pênaltis, né, e conseguir a classificação nos pênaltis, mas do jeito que foi, claro que teve a questão da sorte, aquela sorte de campeão, né, gente? O Fluminense estava perdendo por 1-0 e aí o Ené Valencia perdeu 3, 4 gols ali que daria para liquidar a partida, mas é aquela coisa, como eu já disse, é a sorte de campeão. Mas assim como está todo mundo eufórico, né, com muita coisa para comemorar, a expectativa de quem sabe conquistar aí o título mundial, apesar que o adversário é o Manchester City no final do ano, né? O torcedor já está se mentalmente, pelo menos, né, já pensando na final do Mundial. E o Fluminense, claro que agora vai pagar pelo sucesso, né? O Nottingham Forest sinaliza ao Fluminense que pagará multa de Nino, que deixará o clube após o Mundial. Campeão da Libertadores pelo Fluminense, o zagueiro Nino não irá continuar no clube em 2024. Ele tem como destino o Nottingham Forest da Inglaterra. No entanto, como só irá sair ao final do ano, o capitão disputará o Mundial de Clubes pelo tricolor. O Nottingham Forest sinalizou à direção tricolor que pagará a multa rescisória de Nino. Os ingleses irão investir 7 milhões de euros, cerca de 36,7 milhões de reais, pela contratação do zagueiro. O Fluminense receberá 60% do valor que tem direito, cerca de 22 milhões de reais. E o Criciúma, ex-clube do defensor, receberá 14,68 milhões pelos seus 40%. O Fluminense fez um acordo para manter 20% dos direitos econômicos do atleta em uma futura venda. Foi o site UOL quem revelou inicialmente o interesse do clube inglês em Nino. Na sexta, ao comentar a notícia, o zagueiro desconversou. Fiquei sabendo hoje de manhã. Não é algo que eu gostaria de falar no momento, porque nada além da final de amanhã me interessa. Foi o que disse ele naquele momento. Disse
Foi o que ele disse naquele momento. O contrato de Nino com o Fluminense se encerra no final de 2024 e a tendência não era de uma renovação. O jogador já havia sinalizado sobre o desejo de atuar na Europa, mas a pedido do técnico Fernando Diniz, decidiu permanecer em 2023 para a disputa da Libertadores. Ele poderia sair de graça em julho de 2024. Nos últimos meses, o Fluminense chegou até a conversar com Nino para saber se ele tinha interesse em renovar o contrato por mais alguns anos. Porém, o atleta manteve o desejo de atuar na Europa. Então, aquela coisa, né, rapaz? O time fez sucesso, está fazendo sucesso, campeão da Libertadores da América. Muitos jogadores aí vão receber propostas. Muitos mesmo, né? O Fluminense vai conseguir segurar para a próxima temporada. Acredito que o Kennedy, por exemplo. O Kennedy vai chover proposta para ele, meu amigo. A Libertadores que esse menino fez, vai chover propostas aí do futebol europeu para ele. Até do futebol nacional aqui mesmo, do futebol brasileiro, né? Claro que já deve ter aí, o empresário do Kennedy já deve ter, né, propostas. E o Germancano, Cristiano, você acredita que vai aparecer proposta para o Germancano? Você tem dúvida, gente? Mas ele já tem uma idade avançada. Você tem dúvida? Não vai aparecer um grande time europeu querendo comprar o Cano. Não vai. Se isso acontecer, vai me surpreender muito. Mas pode aparecer aí o mundo árabe, o futebol dos Estados Unidos, né? Esse futebol aí pode aparecer uma proposta aí. Acredito eu que ele deva permanecer aí no Fluminense e até, quem sabe, encerrar a carreira com a camisa tricolor carioca. Falando no tricolor carioca, vamos ouvir os gols aí do título do Flusão. Aí eu volto na sequência aí, depois de você se emocionar de novo com os gols do título do Fluminense. Segura aí a emoção também. Cruzou, Cana tirou e entrou. Fluminense! Pra dentro, procurou o ângulo, tenta chutar, apontou, atirou e entrou. Do Boca! Advíncula, ele trouxe para a caneta esquerda, chutou, a bola descaiu no cantinho direito de Fábio, empatando o jogo aos 27 do segundo tempo. O jogo está empatado. Jogo Barbosa levantou, Keno, aquele já tirou e entrou. Gol! Fluminense! Gol, Kennedy, que golão, que tabela sensacional, explodindo esse Maraca. Kennedy, desempata o jogo aos 9 minutos do segundo tempo. Principalmente com a criatividade do seu treinador, que merecia, técnico da seleção brasileira também, Diniz, Fernando Diniz. Parabéns, presidente Mário Bittencourt, parabéns a todo o elenco. O André, o gigantão, foi o craque do jogo de hoje. O Nino foi outro
a aplicação desse time. E você, João Kenny, o menino maluquinho do Serol, entrou, fez o gol e foi expulso. O menino maluquinho vibrou e comemorou o gol da conquista, o gol do título. Cruzou. Eita, coisa boa, retada, né, rapaz? Meu amigo, não é fácil não, rapaz. Não é fácil segurar a emoção não, né? Meu amigo torcedor do Fluminense aí em todo o Brasil, você que nos ouve aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, também pela rádio Sol Nascente FM 87,9. Rapaz, é um momento que você, para quem gosta de futebol, evidentemente, para quem é apaixonado por futebol, quem é apaixonado por um clube, sabe do que eu tô falando, né? Sabe muito bem o que o torcedor do Fluminense está sentindo aí nesse momento. A gente fica assim meio sem acreditar, cara. Uma conquista dessa de Libertadores assim, para nós aqui, pro nosso continente, né? Pra América do Sul aqui, é a maior conquista, gente. Hoje, o sonho dos clubes brasileiros, claro que é ser campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Sul-Americana, tudo bem, né? Mas o principal título que um clube hoje brasileiro deseja ganhar, se você perguntar para qualquer um torcedor de qualquer um time brasileiro, é a Libertadores. É a Libertadores da América, que é o sonho de todo torcedor, né? Todo torcedor. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí, você, meu amigo torcedor do Flusão, tenham gostado dessa nossa pequena homenagem, porque como o tempo aqui é muito curto, não dá pra gente falar, né, por uma hora aqui, por exemplo, do Fluminense. Gostaria, vou lembrar vocês, falando ainda do Fluminense, vou fazer uma matéria ainda essa semana com meu amigo Nilson Silva. Vou na casa dele, a gente vai gravar. Eu vou colocar aqui no nosso canal para vocês acompanharem aí. A gente vai falar, né, da emoção do Nilson Silva, que é torcedor do Fluminense. Ele que não pôde acompanhar o jogo, porque ele estava trabalhando no dia, né? Aí não pôde acompanhar o jogo. Mas certamente depois ele deve ter assistido o jogo por completo. E a gente vai bater um papo. Ainda essa semana eu vou na casa dele, conversar com ele, a gente vai gravar e a gente traz aqui no canal para você. Não sei se eu trago ainda essa semana, mas vou na casa dele essa semana gravar pra gente trazer aqui no canal Cristiano Santos, radialista, para você sentir a emoção do tricolor, do campeão da Libertadores da América, para você que tá aí ligado com a gente sempre. Belezinha, gente? Segura aí, segura um tempinho que a gente vai voltar já pra gente falar de Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série A. Hoje tem 2 jogos importantíssimos, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo da tabela de classificação da Série A do Brasileirão. E também a rodada importante também da Série B está chegando na sua reta decisiva. Segura que eu volto já. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Poções e Bolos da Linde está sempre pensando em você. Por isso, traz uma super novidade. Fechando 3 meses de marmitas mensais, a última semana é grátis. Ou seja, você não paga a última semana, hein? 77998647115. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 10, 12, 15, 18 e 20 reais. Temos bolos de vários sabores, pudim, torta, bolinhos fritos de tapioca, só por encomenda e muito mais. Porções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde.
de volta aqui pelo canal Cristiano Santos, radialista, e também pela Rádio Sol Nascente FM 87,9. Agora pra gente falar de Brasileirão. Começar falando pela Série B, né? Do Brasileirão, pra você que tá aí ligado com a gente. 35ª rodada do Brasileirão, que já teve Atlético Goianiense 2-2 com o Novo Horizontino. Mirassol venceu o Sport por 2-1, complicando a vida do Sport. Juventude 2-1 para cima do Ituano. Tivemos também o Londrina 0-0 com o Guarani. Tivemos ainda a Ponte Preta perdendo para o Avaí em Campinas por 1-0. O Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Ceará em 2-2. O Sampaio Correia perdeu para Tombense por 2-1. O Vitória, o rubro-negro baiano, tinha a chance de voltar matematicamente para a Série A, vencendo o seu confronto contra o Vila Nova, mas as duas equipes não saíram de 1-1. Para o Vitória não foi um resultado desastroso, mas para o Vila Nova foi um resultado muito ruim. O CRB recebe a Chapecoense nesta terça-feira às 19 horas no horário de Brasília, no Heriberto Rilse. O Criciúma recebe o Lanterna ABC às 9h30 da noite, para fechar aí a rodada 35 da Série B do Brasileirão. Os próximos jogos já será aí pela 36ª rodada. Na próxima sexta-feira o Vila Nova recebe o Londrina. Sexta-feira também é dia de Sport e Atlético Goianiense. Aí é jogo de 6 pontos, né? Nesse momento, o Sport ainda é o quarto colocado com 59 pontos. Só que é muito provável que o Criciúma vença o Lanterna ABC jogando lá no seu Heriberto Rilse em Santa Catarina. Se isso acontecer, a equipe do Criciúma, ela não só passa o Sport, mas ela passa o Novo Horizontino, o Sport, o Atlético Goianiense e passa também a equipe do Juventude, assume a 2ª colocação. Por quê, Cristiano? Porque o Criciúma tem 17 vitórias, ele vai a 18, ele fica só com menos vitória que o líder Vitória, né? E por isso ele vai ficar com os mesmos 60 pontos de Juventude, de Atlético Goianiense, e vai ficar na 2ª colocação, por esse critério aí de desempate, né? Por esse critério de desempate que o Criciúma, se vencer o jogo, vai parar, né? Parar na 2ª colocação aí e tira o Sport do G4 do Campeonato Brasileiro. No sábado teremos o Ituano contra o Sampaio Correia, o Avaí contra o CRB, a Chapecoense contra o Botafogo de Ribeirão Preto, a Tombense contra a Ponte Preta, e teremos no domingo o Ceará recebendo o Mirassol. O Novo Horizontino recebe o líder Vitória, o Vitória que precisa aí, né, de uma vitória. Vencendo, o Vitória vencendo, ele já matematicamente garante, independentemente dos jogos de hoje, né, do jogo de Criciúma hoje. É o Criciúma que pode chegar aí, se ele chegar a 60 pontos, ele pode chegar a 66 também depois, né? 66 é o número de gols ali marcados. Aí, se o Vitória perdesse as 2 últimas rodadas, ele chegaria aos 66 pontos do Vitória, e as mesmas 20 vitórias do Vitória. Só que o saldo de gol, teria que tirar um saldo de gol do Vitória aí de 19, nesse momento é de 19-9. Então, matematicamente o Vitória tá difícil, né, rapaz, matematicamente, né? Mas nessa pegada aí, o Vitória vencendo o outro jogo, não, ele se classifica assim, porque aí vai a 37ª, né? É 36ª. Ainda vão restar mais 2, então matematicamente nesse sentido não. Mas o Vitória ficaria ali por saldo de gol, porque seria quase impossível o Criciúma acompanhar, só se ele goleasse nas últimas rodadas aí, tirasse um saldo de, vamos dizer que ele vence de 3-0 hoje, ele vai a 12 de saldo, ele teria que tirar um saldo de 7 nas 2 últimas rodadas, fazer 7 gols, e o Vitória perder os dois jogos, nem empatar, perder, né? E assim, não é, a conta também não é essa. A conta é do 5º colocado ali, que nesse momento é o Novo Horizontino. Mas pode ser, se o Criciúma vencer, esse 5º colocado pode ser o Sport com 59 pontos. Aí seria 7 pontos. Então, nesse caso,
O Vitória na próxima rodada, sim, vencendo o Novo Horizontino, se classifica matematicamente para a Série A do ano que vem. Ou até mesmo um empate, ou uma derrota, desde que o Sport não vença o seu confronto. Nesse contexto, viu, gente? Pelo amor de Deus. O Guarani, na terça-feira que vem, recebe o Criciúma. Jogo aí de 6 pontos, né? Então, os dois times brigam para se classificar para a Série A do ano que vem. O ABC, também na próxima terça-feira, às 21h30, recebe o Juventude, outro time também que luta pelo acesso. Classificação de momento, o Vitória tem 66 pontos, é o segundo colocado. Aliás, é o primeiro colocado com 66 pontos. O segundo colocado é o Juventude com 60. Em terceiro, o Atlético Goianiense também tem 60. Em quarto, o Sport com 59 pontos. Agora vocês imaginam se o Criciúma vencer hoje e na próxima rodada é só o Sport recebendo o Atlético Goianiense. Imagina aí, um tem 60, outro 59. Imagina esse jogo, menino. Então o Atlético Goianiense tem 60 pontos, em quarto o Sport tem 59, mas pode cair para a quinta colocação caso o Criciúma vença. O Novo Horizontino tem 57, já jogou. O Criciúma tem 57, ainda joga. Mirassol é o sétimo colocado também com 57. O Guarani é o oitavo colocado com 56. Em nono, Vila Nova, 55. Em décimo, CRB, 50. 11º, Ceará, 47. 12º, com 47 pontos também, o Botafogo de Ribeirão Preto. 13º, Avaí, 42. 14º, Tombense, 37. 15º, Ituano, 37. 16º, Sampaio Correia, uma posição fora da zona do rebaixamento. A Ponte Preta abre a zona de rebaixamento com 35 pontos. Em 18º, Chapecoense, 33. 19º, Londrina, 28. E o Lanterna, o ABC, com 21 pontos, já rebaixado para a Série C do ano que vem. É a situação da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar os jogos que complementam essa rodada 35. E amanhã a gente traz as informações para vocês. Falar de Série A do Brasileirão, tivemos já a 32ª rodada aí. Movimento jogos, né, dessa 32ª rodada, que não vai acabar nesta segunda-feira, porque tem um jogo do Fluminense que seria contra o São Paulo, mas o Fluminense, como já dissemos aqui, já falamos do Fluminense, foi campeão da Libertadores no sábado, por isso não jogou pelo Brasileiro. 32ª rodada, Grêmio venceu o Bahia por 1-0, complicando a vida do Bahia, e o Grêmio que ficou aí a 3 pontos do líder Botafogo e vai torcer hoje para que o Botafogo não vença o Vasco, para que, até porque na próxima rodada, se eu não estou equivocado, eu vou passar a próxima rodada já para vocês, tem Grêmio, na verdade Botafogo e Grêmio, né? Você imagina aí, se for para esse cenário aí com esse confronto, né? Grêmio então 1-0 para cima do Bahia, complicando a vida do Bahia, o Bahia que ainda não entra na zona de rebaixamento nessa rodada, mesmo se o Vasco venceu o seu confronto contra a equipe do Botafogo. O América Mineiro empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time muito instável, né? Você pensa que vai, não vai. O Hulk foi expulso, enfim. Muitas reclamações contra a arbitragem pelo lado do Atlético Mineiro. Palmeiras 1-0 no Atlético Paranaense. Também no sábado, Palmeiras igualou aí a pontuação do Botafogo. Não passou porque tem uma vitória a menos que o Fogão. Tivemos ainda o Bragantino 1-0 para cima do Corinthians. O Bragantino também é outro time que colou no Botafogo, né, rapaz? Está a 1 ponto de Palmeiras e Botafogo chegou a 58 pontos. Já o Corinthians, se o Vasco vencer hoje, o Corinthians volta a ter 3 pontos da zona do rebaixamento. Volta a ter 3 pontos da zona do rebaixamento, porque aí nesse caso, quem entraria para a zona de rebaixamento é o Cruzeiro com 37 pontos, né? Então vale muito esse jogo do Botafogo e Vasco hoje. Cruzeiro perdeu para o Internacional por 2-1 já nos jogos aí do domingo. Esse jogo do Bragantino com o Corinthians foi no domingo também. Cruzeiro perdeu por 2-1 jogando lá no Mineirão por 2-1 para a equipe do Internacional. Tivemos o Fortaleza que recebeu no domingo também o Flamengo e perdeu por 2-0. O Flamengo voltando a vencer na competição. O Coritiba perdeu em casa por 1-0 para a equipe do Goiás. Os jogos que fechou aí, os jogos de ontem à noite, mais conhecido como domingo. Hoje teremos o Botafogo recebendo o Vasco o Vasco recebendo o Botafogo às 19 horas no horário de Brasília. O Santos que joga contra o Cuiabá às 9 horas da noite, logo depois do jogo do Vasco com o Botafogo tem Santos e Cuiabá. Repito,
O jogo do Fluminense e São Paulo foi adiado para o dia 22 desse mês de novembro. O jogo acontece às 9h30 da noite do dia 22 de novembro. Sabe aqui então das coisas de Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, porque o jogo é em São Januário, a bola rola às 19 horas. Sabe então como que os dois times vão, né, para esse confronto aqui, começando pelo Vasco do técnico Ramon Dias. O Vasco deve ter apenas uma mudança contra o Botafogo. Pablo Verrete, que cumpriu suspensão, volta ao time. A tendência é que Eric Marcos continue no ataque. Então, provável Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e o Gabriel Peck. O Eric Marques e o Verrete na frente. Esse é o provável Vasco da Gama. Já o Botafogo também que entra pressionado aí nesse confronto contra o Vasco. Do técnico Lúcio Flávio, o Botafogo tem 3 desfalques para o clássico. O zagueiro Adrielson, expulso contra o Palmeiras. Vitor Cuesta, que recebeu o 3º cartão amarelo. E o volante Marlon, que também cumpre suspensão. Estão fora do jogo. Com isso, a tendência é que o jogador Sampaio, Bastos e também o Danilo Barbosa ocupem as posições respectivamente. Então, o provável Botafogo tem Lucas Perry no gol, de Plácido, Felipe Sampaio, Bastos e também o Massal, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares na frente. Esse é o time do Botafogo, mesmo com os desfalques. O Botafogo, né, mantém a base aí, né? E hoje é jogo duro, tanto para o Botafogo quanto também para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Outro jogo que acontece nesta segunda-feira entre Santos e Cuiabá. Pois é, jogo importante também. O Santos, por exemplo, se ganhar, iguala a pontuação do Cuiabá, né? Depois eu vou dar uma olhadinha aqui se ele passa. Deixa eu ver se o Santos passa o Cuiabá. Deixa eu dar uma conferida aqui. O Santos tem 37 pontos, vai a 11 vitórias. Chega às 11 vitórias não passa porque o saldo de gol do Cuiabá é -3. E o do Santos é -19, então não passa ainda, o Santos não passa o Cuiabá se vencer nesta noite. Saber das escalações prováveis das duas equipes, começando pelo Santos, que é o dono do jogo, né, o mandante do jogo, do técnico Marcelo Fernandes. O técnico Marcelo Fernandes terá a força quase máxima para o jogo desta segunda-feira. São o zagueiro João Basso, e o lateral direito Lucas Braga. O treinador tem um retorno de jogadores importantes à equipe titular. Dodô, Lucas Lima e o Marcos Leonardo começarão a partida. Por causa aí da dura sequência de jogos, o Santos entrou em campo contra o Flamengo em Brasília com uma equipe mista, né? Pois é, diversos jogadores apresentaram aí desgaste e ficaram no banco de reservas. Provável escalação então do Peixe: João Paulo no gol, João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô, Tomás Rincon, Rodrigo Fernandes ou então o Kevson, Jean Lucas e o Lucas Lima, Soteldo e Marcos Leonardo na frente. Esse é o provável Santos. E o Cuiabá do técnico Antônio Oliveira. O técnico Antônio Oliveira não conta aí com os volantes Ranielli, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Lucas Mineiro, que teve lesão grau 1 constatada na coxa esquerda. Na vaga da dupla aí titular, o comandante deve escalar Fernando Sobral e Felipe Augusto, com Denilson sendo o 3º homem do meio-campo. O goleiro Walter cumpriu suspensão na última rodada e volta à meta. De resto, o time terá a base, na verdade, que iniciou aí os últimos confrontos. Provável escalação, então, do Cuiabá tem Walter no gol, Matheus Alexandre, Marlon, Alain Imperiu e também o Riquelme, Felipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson, Cleison, Isidro Pita ou então o Wellington Silva e Davidson. Esse é o provável time do Cuiabá por confronto de logo mais contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. Deixa eu passar para vocês já aqui a próxima rodada, 33ª. O Internacional na quarta-feira no seu Beira-Rio recebe o Fluminense, revivendo aí a decisão, né? Na verdade, a semifinal na Libertadores recentemente, em 2 semanas atrás, entre Internacional e Fluminense, vencida pelo Fluminense de virada por 2-1. Também na quarta-feira teremos o América Mineiro recebendo a equipe do
Coritiba já quase rebaixado e o América idem, né? É encontro aí do Lanterna contra o vice-Lanterna. Também na quarta, o São Paulo recebe a equipe do Bragantino. Na Liga Arena, o Atlético Paranaense recebe também na quarta-feira o Fortaleza. Também na quarta é dia de jogão, né? 9h30 da noite para o confronto entre Flamengo e Palmeiras. Esse jogo aí, dependendo do que vai acontecer hoje, o Palmeiras pode até assumir a liderança da competição. O Corinthians recebe a equipe do Atlético Mineiro, jogos da quinta-feira, lá na sua Neoquímica Arena. O Goiás, também na quinta-feira, recebe o Santos. O Botafogo recebe o Grêmio. Aquela coisa que eu falei, se o Botafogo não vencer hoje, o Grêmio vai continuar com 3 pontos aí atrás do Botafogo, né? E o Botafogo, o time do Grêmio tem 17 vitórias. Se o Botafogo não vence hoje, o Grêmio já iguala se ele vencer, evidentemente, o Botafogo na próxima rodada, ele já iguala o número de vitórias do próprio Botafogo. Meu amigo, o campeonato está se desenhando assim, de uma forma muito doida, né, rapaz? Pois é, nessa reta decisiva aí. Então, Botafogo e Grêmio na próxima quinta-feira. Esse jogo vai ser em São Januário. Porque o Engenhão vai ter show aí, né, rapaz? Pois é. Também na quinta-feira, o Bahia, lá na sua Itaipava Arena, Fonte Nova, recebe o Cuiabá. Fiz até um merchan aqui pra cerveja, né? Manda um aí, Itaipava, viu? Fiz um merchan aqui, viu? O Bahia, então, recebe a equipe do Cuiabá, que joga hoje contra a equipe do Santos, né? O Cuiabá joga com o Santos hoje ainda. O Cruzeiro também... O Cruzeiro vai jogar contra a equipe do Vasco da Gama. Por que esse jogo está marcado? Na verdade, esse jogo do Vasco foi adiado, né? O jogo do Vasco seria na próxima semana, vai ser no dia 22, juntamente com o jogo aí do Fluminense e a equipe do São Paulo, né? O Vasco não joga, então, na próxima rodada. O Vasco não joga na próxima rodada, que seria contra o Cruzeiro no Mineirão. Vai ser no dia 22. Esse jogo acontece então dia 22, uma quarta-feira, para Cruzeiro e Vasco aí, né? Vasco vencer hoje, ele sai da zona de rebaixamento e se não vencer, ele vai ter que, de repente, ele pode jogar esse jogo aí contra o Cruzeiro para sair da zona do rebaixamento ou para colocar o Cruzeiro na zona de rebaixamento, né? Meu Deus do céu, que campeonato, rapaz! Pois é. Classificação, Botafogo 59 pontos, lidera o campeonato. O Palmeiras com a vitória chegou a 59. Em terceiro, Bragantino 58. Em quarto, Grêmio 56. Em quinto, Atlético Mineiro 53. Em sexto, Flamengo 53. Em sétimo, Atlético Paranaense 49. Em oitavo, Fluminense 45. Em nono, Fortaleza 42. Em décimo, São Paulo também 42. 11º para o Internacional também com 42 pontos. 12º Cuiabá, que ainda joga nesta noite, 40 pontos. Corinthians já jogou, 40 pontos é o 13º. 14º Bahia, 37. 15º Santos, 37. 16º Cruzeiro também com 37 pontos. O Goiás, com a vitória sobre o Coritiba ontem, chegou a 35 pontos e assumiu a 17ª colocação. Mas se o Vasco vencer o confronto de logo mais contra o Botafogo, ele passa o Goiás e passa também a equipe do Cruzeiro. E aí, se o Santos não conseguir vencer o Cuiabá, ele passa o Cuiabá também, né? Vasco é o 18º colocado nesse momento, com 34 pontos. 19º Coritiba, 23. E América Mineiro na lanterna, com 21 pontos. É a situação do Brasileirão 2023. Espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso vídeo, que teve homenagem aí para o Fluminense. Enfim, a gente fez dedicado a você aí, meu amigo torcedor do Fluminense, e a você também que acompanha a gente aqui no canal do YouTube Cristiano Santos Radialista, ou na Rádio Sol Nascente FM 87,9. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, a gente volta às 18 horas para a gente trazer as notícias de Brumado, da região, da Bahia, de todo o nosso Brasil. Beijão no coração, abraço para vocês também, e a gente se fala, a gente se vê.